tem uma discussão muito pulsante que está ocorrendo, ainda não chegou no grande público, digamos assim, mas nas entidades relacionadas a esse tema, na prefeitura, enfim, isso está bombando, que é a questão do plano diretor de Porto Alegre. Agora, à tarde, início da tarde, Potter, vão ser eleitas as 9 entidades que vão entrar no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que formula o plano diretor, tá? O que é o plano diretor? Pois é, tem uma guerra, é um cabo de guerra, já vou te explicar, entre pessoas que pensam de um jeito e pessoas que pensam de outro. A prefeitura tem uma tendência mais liberal, pode-se dizer assim, né? Então, mais permissiva com as construções da cidade. Então, liberar mais altura de prédio, reduzir, ocupar áreas que tradicionalmente eram mais preservadas, inclusive ambientalmente, e um outro lado que acha isso muito ruim, muito nocivo, inclusive para o desenvolvimento da cidade. Então, por exemplo, Potter, o plano diretor de Porto Alegre, ele tinha como altura máxima 45 metros, 15 andares. A proposta da prefeitura é subir para 30 andares. Hoje ele é mais conservador, dá pra se dizer assim, Ele é mais né? conservador, mas a prefeitura... 15 para 30 é o dobro. É o dobro, vai para 100 metros. E a prefeitura já fez aqueles 2 planos específicos para 2 regiões da cidade. Não sei se vocês lembram. 4º Distrito e Centro Histórico. De possibilitar ter nessas duas regiões? Já aprovou na Câmara, tá? Okay. Mas tem um pessoal que é contrário a isso, que quer no plano diretor agora reverter. Acham que tem que baixar um pouco. Então a prefeitura, por exemplo, a Ponta do Arado, foi permitida lá um grande condomínio. Sabe a Ponta do Arado? Sim. Lá no extremo sul, Sim. Belém Novo, enfim. É uma área de captação de água, então tem um caráter ambiental que tem muita gente que é contra tu botar uma grande obra ali. A prefeitura é a favor. Então esse é o embate, né, que está rolando no plano diretor da cidade. Já foram eleitos os representantes por região, por áreas da cidade. Está meio dividido, né? Então tem um pessoal... É difícil a gente resumir desse jeito, né, Rodrigo? Mas um pouco mais à esquerda e um pessoal um pouco mais à direita. Então, os interesses mais relacionados às grandes construtoras e outros interesses mais relacionados, por exemplo, ao ambientalismo ou a questões urbanísticas que não se relacionam tanto a esse perfil mais liberal que é da Prefeitura de Porto Alegre. Então, está avançando. Hoje tem essas 9 entidades que vão ser eleitas. Atenção, né, nesse assunto, porque é o futuro da cidade, né? O futuro de onde nós vivemos. Exato. Né? Então, se a gente quer uma cidade, né, com arranha-céus, ou a gente quer uma cidade com uma visão mais pró-ambiental. Então acho que é um assunto que às vezes é difícil, às vezes entra um pouco na guerra política, mas que o ouvinte tem que prestar atenção. O que as grandes cidades do mundo que tem? Todas as grandes cidades do mundo têm arranha-céus. Paris tem, Londres tem, Nova York tem, São Paulo tem, Pequim tem, Dubai tem, enfim. O que elas fazem? São regiões só que pode ou não? Esse é o ponto. O que se discute em Porto Alegre, Nova York é super permissiva, né? É se, com o perfil da cidade que temos, se isso deve ser de fato tão permissivo em todas as regiões da cidade, né? Ou se em regiões mais centrais libera-se mais, mas nas regiões mais laterais, periféricas da cidade nem tanto. Enfim, tem gente que diz o quê? Que quanto mais alto o prédio, mais tu consegue concentrar, né, Rodrigo, a população numa região menor da cidade. Então, em tese, tu não teria esse espalhamento da cidade para os lados, que a prefeitura tem que levar transporte público, tem que levar saneamento, tem que levar toda a infraestrutura para uma região da cidade que ainda não tem. Então, se tu aumenta a altura na região mais central, concentra. O que eles entendem é que concentra. Por outro lado, do ponto de vista ambiental, muita gente acha que isso é pavoroso, porque reduz a circulação de ar, reduz a incidência do sol, faz sombra demais. Então, para a qualidade de vida de uma cidade, teria problemas. Esses são os dois lados, os dois aspectos que vêm sendo debatidos. É interessante, é uma discussão forte que está ocorrendo em relação ao plano diretor de Porto Alegre. Não deve ser votado. O que está se votando agora, né, Rodrigo? É a composição do conselho que formula o plano diretor. Mas o plano diretor em si, que a Câmara de Vereadores precisa aprovar, não deve ser votado antes da eleição municipal. Mas pela conformação do conselho, a gente já consegue ter uma ideia do que pensam essas pessoas. Exatamente, né? Do que está por vir por aí. Por enquanto está dividido essa composição do conselho. Vamos ver como é que vai ser a votação hoje, às 14h, que elege as 9 entidades que vão fazer parte do Conselho do Plano Diretor.